Oi, gente, continuando aqui, voltando, né? O vídeo ficou em duas partes, né? Vou postá-lo desse logo seguido já, né? Pra cá, gente, vocês já vão vendo, já estão vendo aí que tem a primeira parte, vem a segunda. E sem perder o ritmo ainda, né? Que vocês podem assistir direto ou dividido aí do tempo de vocês. Vamos falando sobre Jó e vamos ler o primeiro capítulo de Jó, certo? Eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho do último para poder ver. Então, Jó foi uma pessoa, como vocês sabem, quem já leu a história de Jó, quem não passa a ler o livro de Jó com cuidado, né? Tem muita palavra de sabedoria, conhecimento, né? E você vai se perguntar, mas isso tudo aconteceu com Jó por quê? Então vamos lá, porque Jó é uma pessoa na Bíblia que Deus deu testemunho sobre Jó. Vê que interessante. Você quer que Deus dê testemunho de você? Então seja obediente, assim como Abraão foi, assim como Davi também foi, mesmo que errou, se arrependeu. E Jó, será que Jó foi sim um homem reto e íntegro, e a palavra de Deus vai mostrar isso para você? Só que Jó teve uma pequena falha, né, aos olhos humanos da gente. Uns dizem que Jó era orgulhoso, só por fato dele saber que tinha conhecimento, mas Deus mostra como ele é um ser humano e que a grandeza de Deus é que é maior do que a dele. E mesmo assim não foi só por conta disso que Jó sofreu. Vamos ver por que foi? Porque Deus deu testemunho de Jó. Vamos ver lá. E Jó era um homem reto, íntegro, porque obedecia a Deus, entendeu? Mas você diz assim, mas Dígia, você disse que ele não desobedeceu. A falha sobre o conhecimento é uma coisa, mas você não desobedeceu, não pecou e sofreu? Sim, vamos ver por quê. Vamos lá. A virtude e riqueza de Jó. Vamos conhecer primeiro um pouquinho ele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que esse homem era o maior de todos do Oriente. Deixa eu parar um pouquinho no 3. Aí você diz, mas por que aqui tem contagem de animais? Animais, que era trabalho, que precisava ir, vir, vender, criar, sim, poderia ser contado. Mas quando Deus diz não conta, não pode ser contado, certo? Principalmente pessoas, como ele já diz aqui. Tinha muita gente ao seu serviço. Vamos lá, no quarto. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantando-se de madrugada oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Sexto, ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Veja como Deus dá testemunho sobre Jó, né? De Jó, falando para Satanás. E aí, no 9 diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura Jó teme a Deus debalde? Não tens protegido de todo o lado, a todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra? Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará de ti na tua face. Ele incitando Deus a fazer coisas contra Jó. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está ao teu poder,
Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí diz aqui no próximo, as aflições e a paciência de Jó. Vamos lá, vamos terminar o primeiro capítulo para vocês entenderem. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a ele. E deram sobre ele os sabeus. E os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Sabeus, falando daquele povo lá atrás que eu li também. Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só escapei para trazer-te a nova. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, divididos-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que também falava em caldeus lá em Abraão, né? Em Gênesis. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho. E eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, sobre os jovens, né? De sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Veja que sempre escapa um para trazer a Abraão, a Jó, a notícia, né? Que eles chamavam na época de nova. Então Jó, nova significa notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus fala alguma. E vamos ler o segundo. Ainda as aflições e a paciência de Jó. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, notaste, porventura, o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Porque Deus já foi falando para ele, porque Deus já conhece todas as coisas, já sabia a intenção de Satanás estar ali, né, de querer ferir a vida de Jó. Então, por isso, Deus já deu testemunho de Jó. Reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitaste aqui contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto tem dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Olha aqui o que o Senhor diz, né? A vida pertence a Deus, a vida e a morte. E até mesmo para Satanás ferir pessoas, de rodear a terra, de fazer o mal, ele sabe que ele tem que pedir permissão a Deus para fazer essas coisas, porque o poder pertence somente de vida e morte a Deus. Não quero falar nesse tema porque já isso é um assunto muito profundo de se estudar mais na frente, certo? Porque estamos falando da integridade de Jó. Então vamos continuar. Jó ferido de úlceras. Aí neste capítulo aqui, eu vou ler esses 3 aqui e depois eu vou mais para frente. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, o 8, né? Tomando um caco para com ele se raspar, sentiu-se no meio de cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, quer dizer, Jó ainda continuou íntegro ao Senhor, né? Aí, ouvindo, pois, o título é 3 amigos de Jó o visitam. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe havia sucedido, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita,
Bildade, Suíte e Zofalmo na Matita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolar. E levantando de longe os olhos, e não reconhecendo, choraram em alta voz, e rasgando cada um seu manto, lançaram o pó para o ar sobre as suas cabeças, que era assim que eles faziam, né? Antigamente, para estar diante de Deus, humilhados, pedindo, né, misericórdia. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois vinham que a dor dele era muito grande. E aqui nesse capítulo, até os finais do capítulo de Jó, se você acompanhar, não vou ler todo não, que o livro de Jó é grande, é interessante de se ler, de se estudar, de se analisar. Tem muitas palavras de conhecimento. Eu só vou ler alguns títulos que dizem assim: Jó amaldiçoou seu dia de nascimento e lamenta sua miséria. Nos próximos, ele repreende a Jó e afirma a justiça de Deus. Ele exorta a Jó que busque a Deus. Aí vem os próximos versículos que Jó justifica as suas queixas. Que depois Bildade refuta a palavra de Jó e justifica a Deus. Veja os títulos que já diz tudo. Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para sua miséria. Jó protesta contra a severidade de Deus. Aí Zofá, que é o terceiro amigo, né? Repreende a Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Aí aqui Jó defende-se das acusações de seus amigos. Vem, Jó acusa seus amigos de defenderem falsamente a Deus. Veja só como é que acontece na vida de Jó. Se você ler esses capítulos tudinho, você vai ver todas as palavras que eles dizem de sabedoria, de grandeza de Deus, sobre Jó. E aí você vai ver que Jó acaba descobrindo, durante isso tudo, na própria Jó vai lá, defende, vai lá, se humilha, mas nunca deixando de ser íntimo. Mas aí Jó acusa seus amigos de defenderem falsamente a Deus, né? E aí, mais à frente, Jó roga a favor de Deus por causa da brevidade, da miséria e da vida humana dele, né? Que ele começa a falar que homem nasce de mulher de poucos dias, cheio de inquietação, nasce com uma flor murcha e assim vai. Aí que eu quero chegar, depois que Jó falou tudo isso para Deus, né? Eu vou ler esses três textinhos, porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda torne a brotar, que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça sua raiz na terra e mova o seu tronco pó. Contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Tem até uma música sobre esses textos, né? E aqui ele fala, né, sobre todo esse de sentir dor do seu próprio corpo, e por isso ele pede a Deus, né? Ele pede a Deus, durante esses versículos, ele pede a Deus que mostre o seu pecado, depois que ele falou sobre o conhecimento de Deus. E Deus, né, antes de dar a resposta a Jó, ele tem outros diálogos, né, com os amigos dele, né, sobre paciência, presunção, repreensão. E aí a gente vai seguindo lá para o finzinho do capítulo, que eu quero mostrar o último para você. Deixa eu ver se é o último que diz. Sim, é aqui, pronto. O último capítulo termina em 42, que são 42 capítulos de Jó, que Jó humilha-se perante Deus e pede-lhe glória. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória, né? Que ele disse. Então respondeu Jó ao Senhor: bem eu sei que tu tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que Jó já tinha falado que não pode escapar de Deus, né? Se você ler o livro, você vai ver que ele diz essas palavras. Mas aí Deus também respondeu a Jó, porque ele pedia grandemente, com todo o conhecimento que ele falava, que os amigos dele tinham conhecimento, que ele também tinha conhecimento, que eles estavam falando falsamente. Jó estava ali dizendo, eu acho que já era tipo uma falha de Jó, né? Falar que tinha tanto conhecimento quanto conhecimento, mesmo ele sofrendo ali, mantendo conhecimento e tal. Por isso que muitos, quando pregam, digam que Jó foi meio orgulhoso por conta disso, né? Mas vamos ver o que Deus respondeu para a gente terminar, né? O finzinho do livro, só para ver a resposta. Mas que ele continuou sendo homem íntegro e reto a Deus. Ele queria saber, né? Por que Deus feriu ele, né? Se ele não pecava, se tinha consciência dele, que ele era um homem reto, íntegro, tanto que Deus, para você entender,
que só feriu, vocês já entenderam que só feriu porque Satanás incitou isso, porque Satanás queria acabar com a vida de Jó, porque sabia que Jó era íntegro e obedecia a Deus, né? E Jó padeceu, mas não por desobedecer. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Isso deu a Jó o dobro do que antes possuía. Então vieram ter com ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs. E todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa, condoeram-se dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou, avião passando. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Pois Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de boi e 1.000 jumentas. Juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Quereapu, que é o nome das minhas sobrinhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. E veja que a média que ele dá lá em Salmos é 120, né? Ele deu 140. E viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração, como ele falou também para Abraão lá, ó, até a 4ª geração, né? E se você ainda duvida que Jó é da descendência de Abraão? Então morreu Jó, velho e cheio de dias, como também o Senhor prometeu. Abraão fez também com Jó, né? E você diz assim, poxa, Deus respondeu a Jó, e por quê, né? Porque ele tinha falado tudo isso que passou. Então eu parei para voltar um pouquinho aqui no 38, para você ver a resposta de Deus. Quando você disse, mas sobre o conhecimento, que você disse que houve falha. Mas veja só, Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Quer dizer, quando Deus falou para Jó, foi mostrando a própria grandeza e sabedoria de Deus. Porque a grandeza e sabedoria de Deus, porque Jó falava muito sobre conhecimento, mas ninguém tem um conhecimento mais elevado do que Deus, certo? Então isso aí para Jó já mostrou que ele, mesmo assim, íntegro e reto, ele não era perfeito, porém ele continuou sendo reto e íntegro, e isso agradou muito ao coração do Senhor. E depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Veja que Deus está questionando a Jó por causa do conhecimento, né? Jó não disse lá aos seus amigos que tinha conhecimento e tal, também. Se você ler o capítulo, você vai ver. Faze-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar quando ele rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas. Ele tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. E aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Está vendo aqui também falando sobre orgulho, por isso que eles usam essa palavra. Desde que começaram os teus dias, desde tu ordem a madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, os ímpios fossem sacudidos dela? A terra se transforma como barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de um vestido. E os ímpios é retirada a sua luz, e o braço ali altivo se quebranta.
Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeaste pelo recesso do abismo? Veja como é grande o questionamento de Deus com Jó, mostrando a ele a sua grandeza e a sua sabedoria, a sabedoria e grandeza de Deus. Ouviste as portas da sombra da morte. E aqui, mais em diante, o capítulo ele vai até o 41 e ele fala muito mais, né? Ele fala compreender a largura da terra, faz-me saber se sabes tudo isso. Onde está o caminho para a moradia da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as traga os seus limites e para que saibas as veredas sobre a sua casa? De certo tu sabes, porque já então eras nascido e porque é grande o número dos teus dias? Acaso entraste nos tesouros da neve e viste tesouros da saraiva? Me diga aí se você tem a resposta para isso aqui tudo. Então, esse versículo tem muito mais coisa, muito mais palavras de Deus, né? Que colocou para Jó pensar isso tudo, né? E ele no 41 diz: quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus pintainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. Então, assim, as palavras de Deus que teve aqui, gente, foi grande, foi imensa. E ele questionava cada coisa, né? Cada coisa maravilhosa. Continuar o 23. Que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu canais para aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Para fazer cair chuva numa terra onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta assolada, e para fechar descer a tira relva, a chuva porventura tem pai, quem gerou as gotas do orvalho, do vento de quem subiu o gelo, e quem gerou a geada do céu? Como pedra as águas se endurecem, a superfície do abismo se congela? Podes atar as cadeias das Pleiades, ou soltar os ratilhos do Orion? Ou fazer sair das constelações o seu tempo e guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás os raios de modo que saiam? Eles te dirão, eis-no aqui? Quem pôs sabedoria nas densas nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Olha aqui, ó, onde Davi pecou, tá vendo? Quem numerará? Não pode numerar. Ou os odres do céu, quem os esvaziará? É engraçado que um versículo entra no outro, um lembra o outro. Quando se funde o pó em massa e se pegam os torrões uns aos outros, podes caçar presa para a leoa ou satisfazer a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham os covis, estão à espreita nas covas. Aí o último que eu já li, né? Quando prepara o corvo, né? Que espera do alimento. Então veja só as palavras de Deus como são altas, a grandeza de Deus como é, grandeza e sabedoria, que ninguém, nenhum de nós pode responder tamanhas perguntas que só Ele mesmo pode, porque Ele é Deus onisciente, onipresente, onipotente, o Criador dos céus e da terra. Então, ninguém neste mundo que estude todas as letras, todos os livros, poderá responder isso daqui, a não ser uma única resposta. Que tudo isso aqui que Deus falou, perguntou a Jó, Ele mesmo é a resposta. Deus é a resposta para todo este capítulo que ele questionou a Jó, mostrando a grandeza e a sabedoria. Mas ele sabe que Jó sabe, Deus sabe que Jó sabe, que só Deus é a resposta para tudo isso. E por isso que ele abençoou grandemente Jó, não pelo fato também de ser descendência de Abraão, que já estava em promessa, por amar Davi também, sua descendência continuaria grande por amor a Abraão, mas porque Jó também foi obediente e seguiu íntegro, seguiu com o coração íntegro, né? E ali Jó, depois disso, com certeza se humilhou mais, ficou mais... E tem muito mais, o 39 vai seguindo, né? Porque eu não vou ler, porque o tempo não vai dar e eu quero encerrar nessa segunda parte. Mas eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e lesse com dedicação o livro de Jó, porque as pessoas têm... o livro de Jó é chato, só fala nisso, é muito grande, mas é uma
É maravilhoso o livro de Jó, nos ensina grandemente que as palavras de Deus nesse capítulo é a imensa sabedoria de Deus. Deus falando da própria grandeza e sabedoria dele. E porém, abençoou Jó, né, lá no último versículo que eu li, né, já aqui no finzinho do capítulo, certo? Que Jó vem antes de Salmos, e depois de Salmos vem o Provérbios, e são palavras também de bem sabedoria e engrandecimento a Deus. Então, ficamos aqui, né, com esses três nomes grandes que algumas pessoas dizem personagens da Bíblia, os personagens reais, né, que está aqui na palavras de Milanos, né, que hoje no culto tem uma igreja que eu sempre acompanho também online, tinha os irmãos que tá traduzindo, né, ainda traduzindo a palavra de Deus para alcançar povos, né, e por isso que a palavra de Deus é certa quando o Jesus disse, os 4 cantos da terra tiver sido evangelizado, é a volta do Senhor, né? Então até lá devemos ser igual a Jó, íntegros e retos, obedientes como Abraão, e sempre se arrepender se pecar como Davi, né? Se arrependia, né? Que Davi não se arrependeu só uma vez, não, várias vezes, que Davi foi um homem que também pecou, né, mais de uma vez, mas ele amava Deus, ele tinha um coração voltado para Deus, de adorar o Senhor, era um homem segundo o coração de Deus e que precisou muito sempre da misericórdia do Senhor e nunca deixou de ser abençoado. Então, falamos hoje sobre Abraão, que não pecou, né, diante de dar o seu filho para eles, obedeceu. Falamos de Davi, que por mais que obedecia a Deus, chegou a pecar, mas se arrependeu. E falamos de Jó, que não pecou, mas sofreu por não pecar, não desobedecer. Porém, Jó não era perfeito, era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, isso se tornou um orgulho para ele, uma falha, mas que ele se arrependeu, assim, viu diante do Senhor e ele se humilhando, e o Senhor com certeza se agradou mais ainda de Jó. E por incitação de inimigo, né, Deus permitiu ferir, mas depois Deus pegou disso e moldou mais a Jó, né? Deus foi lá, deu aquele ensinamento de grandeza e sabedoria a Jó, que por mais conhecimento que ele tinha, dizendo mais do que os amigos deles que foram lamentar com ele e tudinho, mas a grandeza maior era de Deus e a palavra de sabedoria de Deus, e Deus abençoou ele muito mais do que ele já tinha, né? Filhos, filhas, e Jó também repartiu sua herança para as filhas dele, como aqui diz, né? Porque eu creio que naquela época, eu acho que era mais os filhos, né, que recebiam, né? Essa parte eu ainda não estudei, mas eu creio que era assim, porque eu já li algumas coisas que só os filhos iam tendo, né? E as irmãs iam participando das heranças, e aqui Jó repartiu mesmo para elas. Mas hoje já é diferente, porque o sacrifício maior foi feito através de Jesus Cristo morrendo, padecendo por nós, passando o sacrifício, ressuscitando para nos dar vida em abundância. Por isso que lá no início, né, no primeiro vídeo, e agora eu falei que foi até Jesus, né, os sacrifícios, quando eles davam, né, Jó dava apresentando os filhos, tudinho e tal, foi até só antes de Jesus vir à Terra. Então, gente, que eu espero que vocês tenham gostado da segunda parte desse vídeo. A primeira e a segunda tá aí, completa, estuda, junta a família, junta na igreja, junta nos colégios, na faculdade, onde quiser. Eu sozinho mesmo, estuda a palavra de Deus. Eu disse, é muito linda. Cada coisa que a gente vai lendo, vai descobrindo. Eu vou aprendendo com vocês, tá certo? Eu peço perdão pela minha voz fanhosa hoje. Acho que foi a friagem. Mas isso não impede da gente conversar. Peço perdão pela ausência de algumas semanas, mas tudo contribui para aquele que amam a Deus, e com certeza a gente trouxe aí, eu pedindo a Deus, né, textos maravilhosos, palavra maravilhosa, e para vocês serem abençoados também. Então, Deus possa abençoar você e sua família, que a palavra possa entrar no seu coração. Deus abençoe, muito obrigada por continuar no canal, continua, entra, compartilha, gente, faz esse canal crescer. Deus abençoe você e sua família, muito obrigada por estar aqui, tenham uma boa semana, beijinho.